Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Vamos aí para mais um estudo do livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Amados, nós paramos aí no capítulo 35, vamos ingressar rapidamente no capítulo 36. O capítulo 36, deixa eu só dar uma ajeitada na câmera aqui, isso. O capítulo de número 36, ele não é um capítulo que nos traz muitos assuntos históricos, mas traz sim a descendência de Esaú, tá? O único assunto assim que vai a gente dar uma pincelada está lá no versículo de número 6, que diz assim: Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos da sua casa, e assim com seu rebanho e todos os outros animais, todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estava vivendo não podia sustentá-lo por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é de Edom, fixou nas montanhas de Sírio. Olha só, Edom também era muito próspero, era muito abençoado por Deus. E já não dava para os dois viverem juntos, não pelo fato da contenda, mas sim pelo fato do pasto para os seus animais. Então Esaú, tudo isso está um propósito de Deus, né? Mas Esaú decide pegar todo o seu rebanho, toda a sua família e ir para a montanha de Seir. Todos nós sabemos, já falamos isso em vídeos anteriores, que Esaú é pai de uma grande nação chamada de Edomitas, a nação de Edom, que lá na frente Deus vai livrar, os edomitas da destruição, mas não vai permitir que a nação de Israel mate os edomitas, mas os edomitas eles vão impedir que Israel não entre pela sua terra como passagem para chegar até a terra de Canaã. Mas isso nós vamos ver lá na frente. Então Esaú é pai de uma grande nação, a nação dos edomitas. E aí os versículos 9 até o versículo de número 42 vai narrar a linhagem, os filhos de Esaú. Tá bom, queridos? Então quando você for fazer o seu devocional, você vai chegar nessa parte aqui, que não é uma parte que nos dá muito brilho para continuar lendo, mas é importante a gente ler toda a escritura. Vamos agora para o capítulo de número 37, que é o capítulo que eu digo que é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada e um que nos traz muito interesse. Filmes saíram daqui, novelas saíram daqui, porque começa agora a falar sobre a vida do filho de Jacó, ou filho de Israel, que chama José. Aqui nós estamos iniciando a 7ª etapa da divisão do livro de Bereshit, do livro de Gênesis, que nós separamos. Lembra? Nós separamos em 7 desde o começo. Agora estamos na 7ª etapa. Agora nós vamos falar da vida de José. Até o último capítulo desse livro, José vai estar sendo narrado nessa história. No capítulo 37, começa assim, dizendo: Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, que contavam ao pai a má fama deles. Então, aqui o texto já começa dizendo que José tinha 17 anos de idade e que ele já pastoreava, ajudava o seu pai no rebanho das ovelhas, do gado, dos animais. E era também, um menino de recado, aquele que contava o que os seus irmãos estavam fazendo de errado. A gente costuma brincar aí que é o famoso X9. Ele era aquele que caguetava os irmãos
para o pai, né? Olha só que o versículo 3 vai dizer: ora, Israel, ou seja, Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque havia nascido em sua velhice. O fato de que José tinha um carinho especial por José era notório. A gente vê lá, né, na divisão, lá quando foi dividir os filhos para chegar até o seu irmão Esaú, ele colocou José e Raquel por último. Assim, dá para a gente ver que era notório o carinho que ele tinha por José e pela sua mãe Raquel. Era diferente. Então, o seu carinho chamou a atenção dos outros filhos. Então ele tinha um carinho especial porque foi o filho da velhice e também porque era o filho, né, da mulher amada, a mulher que ele amou, a mulher que ele mais amou. E olha só, o texto vai dizer lá no versículo 4 que os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho e odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Havia ali uma raiva, havia uma inveja que faziam que eles não se comunicassem muito com José. Agora a história vai se agravar um pouco mais, né, nessa convivência com os irmãos, do versículo 5 até o versículo 10. Certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. José passa a ter um sonho e esse sonho, José contando desse sonho para os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Porque olha só, olha o que o sonho estava dizendo: ouçam que tive nesse sonho. Estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando meus feixes se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram em redor do meu feixe e se curvaram. E os seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: será que sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai entanto refletia naquilo. Ele teve dois sonhos, e esses dois sonhos, fechos, para quem não sabe, são como se fosse, eles colhiam ali o trigo e amarravam aquele trigo, aquele se tornava um feixe. Então ele teve um sonho dizendo que cada um tinha um feixes, e todos aqueles feixes se prostravam diante do feixe dele. E no outro sonho ele já está dizendo ainda mais: olha, havia o sol, representava Jacó, a lua, que representava sua mãe, e 11 estrelas, que representavam seus irmãos, se curvavam diante dele. Era o sonho que Deus já estava avisando a ele, naquilo que Deus estava propondo para a vida dele. Só que isso trouxe ira no coração dos seus irmãos. Nem o seu pai Jacó entendeu, dizendo: olha, até eu e sua mãe vamos se prostrar diante de ti. Só que Jacó, no versículo aqui, vai estar dizendo, no versículo, deixa eu ver, no final do versículo 11, assim seus irmãos tiveram ciúmes, ou seja, tiveram inveja, e o pai, entanto, refletia naquilo. O pai já começou a refletir naquilo que José estava sonhando. Amém? Então isso trouxe ainda mais trouxe mais problemas na convivência com os seus irmãos. Acabou isso aí, o sonho. Os seus irmãos saem para pastorear. E Jacó, que como era um menino espião, aquele X9, que via tudo que os seus irmãos faziam e não tinha medo de contar para o pai o que o seu irmão fazia, ele, por ser mais novo, ficou, e os mais velhos foram. Só que eles demoraram para voltar, e seu pai disse: olha, vai atrás dos seus irmãos e vê o que está acontecendo, me conte tudo. Quando os seus irmãos avistaram ele de longe, né, eles não estavam perto de casa, avistaram de longe, disseram assim: ó, primeiro olha o que Jacó disse, no versículo 14. Disse-lhe o pai: vai ver tudo que os seus irmãos, e com os rebanhos traga-me notícia. Jacó enviou. Agora lá no versículo 18: mas eles viram de longe, antes de chegar já planejaram matar. Então estava embutido isso no coração deles.
De longe eles já viram Jacó, e de longe eles já intentaram no coração deles, de longe eles viram José, e de longe já intentaram no coração deles matá-lo. Mas Rubens, né, o primogênito, ele se opôs, né, se opôs a isso, se opôs a matar os seus irmãos. Seus irmãos lá disseram assim, ó, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, agora vamos matá-lo, jogá-lo nesse poço, diremos que os animais selvagens devorou. Só que Rubens, o primogênito, ele se opôs. Quando Rubens ouviu isso, lá no versículo 21, quando Rubens ouviu isso, tentou livrá-lo da mão deles, dizendo, não lhe tiremos a vida, e acrescentou, não derrame o sangue dele, jogue naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rubens propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta. Então o Rubens teve medo de se opor aos seus irmãos de uma forma mais, como se diz assim, ele sendo primogênito, ele tinha todo o direito de chegar falando, não vamos matar nossos irmãos, vamos levá-lo de volta ao nosso pai. Mas ele teve uma ideia, né, para livrar José. Porém, essa ideia não conseguiu ter êxito no fato que ele não conseguiu levar de volta, porque ele não se pôs no seu direito de líder, de primogênito da sua casa. Então eles pegaram, jogaram José no poço. Quando eles de longe observaram, ele estava sentado comendo, vai falar isso lá no versículo 25, 26, 27, eles estavam sentados comendo, de longe eles observam uma caravana ismaelita, aquela caravana que fazia comércio de especiarias, de mirra. Então eles têm essa ideia, vamos vender o nosso irmão, e vamos voltar para o nosso pai, dizer que um animal selvagem devorou ele no meio do caminho, encontramos a sua túnica. Então eles venderam para os mercadores, que levaram então José para o Egito, e ali começa a saga de José. Eles venderam José, se eu não me engano, por 25 moedas, venderam José, levaram ele para o Egito como escravo. E quando eles retornam para Jacó, eles matam bode, isso vai estar lá no versículo 31, ó. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai este recado: achamos isto, veja se é a túnica de seu filho. Deram uma de João sem braço, vê se é a túnica de José, cheia de sangue, mas não era o sangue de José, e sim de um bode. Ele recolheu e disse: a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: chorando descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Então, nesse meio tempo, José foi vendido para um capitão da guarda de Faraó por nome de Potifar. Aqui Deus vai começar a trabalhar na vida de José. Mas Jacó, que até agora nesse nome aqui, nessa história já está se chamando Israel, ele entristeceu muito, teve muita tristeza, muita angústia no seu coração, mas nem isso comoveu o coração dos seus filhos. Amém, queridos? Voltamos aí no próximo vídeo para falar do capítulo 38 e falar um pouco mais da história de José. Deus abençoe e até o próximo vídeo.